meus queridos stalkers! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio 15 do Pode Stalkear. Se você aí gosta da pegada desse programa, gosta do tempero que esse podcast tem, eu te convido a se inscrever no nosso canal e a compartilhar essa transmissão para todo mundo. Ative as notificações para você ficar ligado em tudo que acontece aqui. E o episódio de hoje, como sempre, está incrível. Eu vou fazer as honras da casa agora e apresentar o meu convidado para vocês. Cortar cabelo não era o seu sonho. Aluno indisciplinado, abandonou os estudos e decidiu começar a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Com seu primeiro salário, cortando o cabelo a R$3, comprou seu primeiro PlayStation. Desde então, ele não parou mais. Descobriu que, sendo barbeiro, poderia realizar sonhos e alcançar voos muito altos. Hoje, a barbearia do Rafa conta com 3 unidades em BH e caminha para a abertura de franquias em todo o Brasil. O projeto Rafa Ensina forma barbeiros gestores em todo o território nacional, com quase 60 mil alunos já formados. Seja muito bem-vindo ao Pode Stalkear, Rafa. Muito obrigado. E aí, depois de uma apresentação dessa, né, a gente fica assim, meu Deus, será que é isso tudo mesmo? É isso tudo Muito obrigado, mesmo. Tô feliz aí e Uma espero honra poder ter agregar, você tá? aqui. Obrigado, né? Deixar aí o meu alô aí pra todo mundo que tá assistindo a gente também. Primeira pergunta, Rafa com PH. Sim. Rafa com PH pra dificultar a minha vida, né? Porque aí... Não é nome artístico? Não é nome artístico, aí tem que chegar em todo lugar e ouvir, é Rafael com PH ou normal? Como se Rafael com PH fosse anormal, né? Mas, pois é. enfim, pra dificultar minha vida é Rafa com PH Mas mesmo. já é um nome artístico, você não Já pensa ficou... que já sua mãe, o pois é. universo já estava Eu sou um cara mais simples, assim, pras coisas, então eu confesso pra você que isso tem dificultado um pouco a minha vida, mas pelo menos virou um diferencial, né? Um diferencial. Eu falo que o Rafa com PH, ele é raríssimo. É o raiz, né? Quando você associa, então, esse nome que é diferente, que é original à sua marca, a gente pode pensar que é uma marca original, aí sai raríssima. coisa boa. Exatamente. Eu quero saber um pouquinho por que cortar cabelo. Você vem de uma família de barbeiros, Sim, não é isso? Exatamente. Você tem uma linhagem de barbeiros desde 1992. Muito tempo. E apesar disso, né, cortar cabelo nunca foi meu sonho, né? Hoje em dia, cortar cabelo é glamuroso, as pessoas veem, talvez pode ter muitas pessoas da geração de hoje que pensam, poxa, sonho em fazer um curso, entrar na barbearia, mas é porque hoje o barbeiro ele pode ganhar bem, hoje o barbeiro ele pode ter acesso a coisas que antigamente não se tinha. E aí, antigamente eu ia no salão do meu tio, chegava lá, via aquele tanto de gente esperando para cortar cabelo a 3, 4, 5 reais, sem um ar-condicionado, sem uma TV passando ali um joguinho de futebol, e o dia inteiro, né? Tinha hora pra começar, mas não tinha hora pra terminar. Eu pensava, eu não quero isso pra minha vida de jeito nenhum. Mas aquela coisa, eu falo assim que a barbearia foi o que me sobrou, tá? Então, eu nunca fui um cara forte, braçal, pra depois ter que fazer algum tipo de serviço assim, e em relação à escola, como você mesmo disse, né? Eu fui até a 7ª série que eu concluí, fui reprovado 4 vezes na 8ª série, minhas professoras estiverem assistindo aí, ouvindo a gente. Mãe, gente. Um beijo pra vocês, né? E eu pensei assim, cara, o que eu posso fazer que não vai me exigir força física e que também não exige estudo, né? E aí tava lá meus tios lá falando, pode vir pra barbearia, meu amigo, é isso aqui que ficou pra você. Só que apesar de não ter feito aquilo que eu amava, eu aprendi a amar aquilo que eu estava fazendo. Então eu falo isso pra todo mundo, né? Cara, nem sempre você vai fazer o que você ama, mas você tem que aprender a amar o que você faz. E eu realmente comecei a aprender a amar a barbearia quando eu percebi os resultados que elas poderiam me trazer. E a partir desses resultados a gente foi tendo motivação e eu mergulhei de cabeça e nesse aí já tem mais de 15 anos, né, que eu tô aí nesse mundo. Aí você começou trabalhando com o seu tio primeiro. Comecei trabalhando com meu tio Edilson, no bairro Glória, aqui em Belo Horizonte mesmo. Trabalhei com ele durante 3 anos e meio, eu comecei lá com 15 anos, ainda estudava no período, ia pra escola, né, no período da manhã, estudar uma palavra forte, e na parte da tarde eu chegava lá pra barbearia, ficava lá cortando cabelo o dia inteiro. Depois de 1 ano eu saí da escola e fui dedicar 100% ali à barbearia, fiquei lá 3 anos e meio. Fui pro interior, cidade de Mariana, trabalhei lá no Zé Barbeiro, uma barbearia muito antiga que
qualquer pessoa que for lá hoje, se eu for lá um dia e fizer um Reels de lá, viraliza e o povo acha legal e acha conceito. Mas pra época, eu pensava assim, meu Deus, essa barbearia de tiozão, o que eu tô fazendo aqui? Mas, cara, pensa num lugar que, assim, eu aprendi muito, viu, Gabi? Aprendi demais, pessoal muito humilde, a essência, assim, do relacionamento com o cliente, saber ouvir, né, trabalhar com pessoas mais velhas, isso moldou muito ali a minha forma de ser, principalmente como pessoa. Era muito novo e a gente novo muito rebelde, né? Então foi uma faculdade pra mim trabalhar ali. Depois montei meu próprio salão. Tive um salãozinho lá, gastei R$7.000, montei meu salão lá no interior. E até bem pros padrões do local, né? Não tinha essa gourmetização da barbearia. Trabalhava de chinelo, de bermuda. Ganhava bem, ganhava uns R$3.500 com 19 anos em 2012. Era grana. Era um bom salário, né? E aí depois eu tive a oportunidade de voltar para Belo Horizonte para trabalhar com o seu Elias. Era isso que eu queria te perguntar. Em 2013, junho de 2013. O seu Elias é um dos maiores nomes, né? Isso. Nacionalmente conhecido, eu não vou dizer um dos maiores, mas o maior para mim é o maior, e não por ser parente não, viu? Mas é o maior, com toda certeza, do Brasil, e tá ali pelo menos no top 5 mundo, com certeza. E como foi trabalhar com ele? Então, o Elias é meu tio. Pra mim, trabalhar com ele é normal. Não via, assim, nenhum glamour, não via nada demais, até porque eu trabalhava com o Elias, e não com o seu Elias. Ele, quando eu vim trabalhar com ele não tinha reconhecimento, não tinha fama, não tinha glamour, não tinha o conhecimento que ele tem hoje. Então, assim, a gente chegou e a gente ficava na resenha o dia inteiro conversando, e conforme a mente dele foi abrindo, aí ele foi trazendo novas coisas, e ele sempre falava comigo uma coisa: Rafa, fica perto de mim, quando chover em mim vai respingar em você. Então você tem que saber aproveitar essas oportunidades. Hoje eu vejo a magnitude do que foi trabalhar com ele. Trabalhar com ele mudou muito a minha postura profissional, aprendi a ter mais resiliência no negócio, me mostrou o quanto que é importante ser ousado, mas na época eu não enxergava isso. Pra mim era, cara, que legal, tô trabalhando com meu tio e nós temos pouca diferença de idade, nós somos criados na mesma casa. Eu não via isso. E hoje que eu fico assim, caramba, velho, aquela oportunidade lá mudou minha vida. E eu sou muito grato pelos 6 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Sou muito grato, principalmente pelos primeiros 1 ano, que era literalmente quando a gente trabalhava lado a lado ali. Por incrível que pareça, por mais que eu tirei lições valiosíssimas ali de negócio e que me fizeram crescer, o que eu mais sinto falta era da gente do ladinho ali mesmo, conversando fiado o dia inteiro, sabe? Isso era uma coisa muito boa, né? Que depois, com o crescimento e com o sucesso, a gente acaba tendo menos tempo para poder ter esses momentos, né? Então eu sempre lembro disso com muito carinho. E ao lado do seu Elias, você esteve por quanto tempo? 6 anos. Aí você decidiu, depois de 6 anos, abrir a primeira unidade da barbearia do Rafa. Eu nunca tive vontade de ter minha própria barbearia, não. Eu sempre fui muito feliz trabalhando lá no Elias, ganhava muito bem, eu tinha um reconhecimento, eu tinha autonomia. Só que era aquele lance, eu ganhava muito, mas para ganhar muito, eu tinha que trabalhar demais. E não trabalhar demais com o intelectual, era fisicamente mesmo. Aí chegou um momento que, assim, pro padrão de vida que eu tinha que trabalhar de domingo a domingo. E eu tava louco pra ser pai. E a minha esposa sempre falando que não queria. E eu falei assim, tá, meu bem, mas por que você não quer? Ela falou, vamos jogar limpo aqui então. Eu não quero ter um filho pra eu ter que criar ele sozinho. Eu sou grato pelo tanto que você trabalha, sou grato, né, porque eu sei que você faz o melhor pra gente, mas você nunca tá em casa, eu tenho que ir pra igreja sozinho, você chega em casa, você tá morto, o menino vai querer brincar com você não vai ter tempo pra brincar com ele. Eu pensei assim, eu preciso dar um jeito de ganhar o mesmo tanto que eu ganho hoje, sem ter que trabalhar da mesma forma que eu trabalho hoje. E aí eu lembro até que o pessoal de João Pessoa deve me achar mentiroso, né? Porque eu fui em João Pessoa no evento para 350 pessoas e alguém me perguntou, você tem vontade de montar a própria barbearia? E eu falei, não tinha. Uma semana depois eu tava anunciando que eu decidi montar a minha barbearia. E realmente eu não tinha. Mas teve uma conversa, assim que eu voltei de João Pessoa, um dos primeiros clientes que eu fui atender, o cliente Flávio Freire. E a gente conversando, ele falou comigo assim, Rafa, você tem vontade de ter sua própria barbearia? Eu falei, cara, não tenho. Ele falou, por quê? Eu falei assim, talvez eu não tenha hoje, talvez daqui 10 anos. Ele, mas por que daqui 10 anos? Era que a pessoa que vai te questionando muito ali, sabe? Eu falei assim, Flávio, cara, primeiro eu quero ter filho, mas antes disso eu quero comprar meu apartamento, mobiliar. Ele falou assim, poxa, Rafa, eu te acho um cara bem inteligente, mas aí pra mim você tá pensando errado. Você tem que ver que um apartamento
ele não vai te dar uma barbearia, mas uma barbearia pode te dar vários apartamentos. E nessa época eu estava juntando dinheiro para poder comprar meu apartamento. Eu já tinha ali uns 60% do valor da entrada que eu precisava. Eu tinha 70 mil reais, eu precisava de mais ou menos uns 120 mil. Uhum. Eu falei, vamos pegar esses 70 mil e vamos meter as caras e vamos abrir a barbearia E aí do você Rafa. já estava casado? Eu já era casado. Eu me casei em 2015. Eu estava com 21 anos. Isso aí foi em 2018, a decisão. E aí nós realmente abrimos a barbearia no Dia dos Namorados de 2019. Inclusive, abrir no Dia dos Namorados me enganou muito, viu? Por quê? Porque eu abri a barbearia e a barbearia bombou. Eu cortei uns 20 cabelos, meus barbeiros todos cortaram 10, 15 cabelos no primeiro dia. Eu pensei, cara, acertamos a boa, tá? Vai lotar. E era uma data especial. É porque era uma data especial. Quando chegou na outra semana, a barbearia, as moscas, eu desesperado com as contas. Eu fiquei, meu Deus, cadê o Dia do Namorado de novo? Vem de novo. E a primeira unidade foi em qual bairro? A primeira foi na Savassi. Foi ali no bairro Funcionários, ali na Professor Moraes. E qual foi o principal desafio, assim, que você se lembra da primeira unidade? Então, de todos, né? Porque eu acho que tudo é desafio para quem não sabe. Porque por mais que eu trabalhei muito tempo ao lado de um grande empreendedor que é o Elias, eu não vivia a prática. Eu via ele fazendo de fora. Então, não tem como você empreender só observando as coisas dos outros. Uhum. Você pode estudar. Quando você for pro campo de batalha, o negócio é diferente. Quando eu fui abrir a minha primeira unidade, o maior desafio que eu pensei que eu enfrentaria seria o financeiro. Porque nós fizemos uma despesa altíssima, nós gastamos lá 230 mil sem terminar a barbearia toda, e eu tinha 70, o restante foi tudo com cheque, empréstimo, cartão de crédito, foi fazendo dívida. Isso gerou pra gente um custo fixo mensal de 30 mil reais. Desses 30 mil reais, 12 eu usava para pagar os colaboradores, ou seja, sobrava 18. Eu sempre fechava no vermelho, E eu tinha os cursos, que era uma segunda fonte de renda, mas como a barbearia era nova, eu não estava podendo viajar, então essa fonte ainda foi tirada, né? Só que, por incrível que pareça, né? Eu aprendi que matemática é 1 mais 1 sempre vai ser 2. Se eu gastar pouco e faturar muito, eu vou resolver o problema do financeiro. Agora, pessoas, eu posso fazer tudo certo e ainda assim alguém fazer errado comigo. Então, o meu maior medo era gestão financeira, mas eu percebi que o maior desafio que eu tive e que eu acho que eu sempre vou ter é gestão de pessoas. Com 6 meses eu tive que mandar minha equipe embora, todo mundo no mesmo dia. E desde a primeira semana eu já percebi que eu tinha errado, eu não culpo eles, eu errei na hora de contratar, eu errei como gestor. Mas depois de 6 meses, para você ter ideia, 6 meses fechando no vermelho. Eu nunca pensei em desistir, mas o dia que eu peguei assim, todo mundo com uma certa ação que me fez tomar essa decisão de mandar eles embora, aquele dia eu fiquei assim, cara, empreender não é para mim. E qual era o erro dessa equipe? Bom, para começar, o erro era ter um gestor ruim, né? Que eu sempre falo que o erro é nosso. É o erro do gestor. Se tem alguém ruim no nosso time, a culpa é sempre nossa. Sim. Eu contratei pessoas pelo critério errado. Um eu contratei porque era amigo, outro porque era da igreja, e aí vai. Mas eu acredito que o principal é a falta de parceria mesmo, né? De reclamar demais. Tudo que você tá tentando fazer tá ruim. Você pede, as pessoas dentro da barbearia, por exemplo, não são funcionários, né? Nós somos colaboradores. E eu sempre falo que a parceria tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. E aí eu sempre me esforçava para fazer o melhor e às vezes eu não via isso, né, acontecendo também. E eu entendo também, porque é difícil você se dedicar 100% por um negócio que não é seu. Raramente a gente vai encontrar pessoas que fazem isso, né? E quando encontra, a gente tem que tentar segurar da melhor maneira possível. Mas eu acredito que essa falta de empatia mesmo, porque eu acho que hoje em dia é colocado na cabeça das pessoas de que o contratante, o patrão ou quem quer que seja só quer, vamos dizer assim, sugar do funcionário e o funcionário ele só tem que fazer aquilo que ele é pago para fazer. E eu fui um colaborador que sempre fiz muito mais do que a minha obrigação. E eu acho que isso, os meus contratantes ganharam muito com isso? Ganharam, mas quem mais ganhou foi eu, porque hoje eu só consigo cuidar bem do meu negócio porque eu já tinha esse senso de dono, né, antes mesmo de ter a minha própria barbearia. A mão de obra você contrata, o coração não, né? Isso aí é complicado, viu? Hoje em dia o coração muitas das vezes ele vai no dinheiro, né? Mas para um negócio que tá começando, não tem dinheiro, aí acaba que... Eu não julgo não, hoje eu entendo também que tudo faz parte de um processo, né? E com 9 meses de barbearia veio a pandemia, né? Então só para ser a cereja do bolo, né? Veio a pandemia pra fechar aí, mas... com chave de ouro. E assim, não posso ser insensível, né? Diante aí as inúmeras tragédias que aconteceram, mas pensando como negócio, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a pandemia. Então, nós aceleramos 200 anos depois que a pandemia chegou, então pra gente foi muito bom.
Tanto na questão do digital, quanto na questão da barbearia mesmo. Se não tivesse uma pandemia, eu tenho certeza que eu não teria... É porque a pandemia trouxe um movimento, né? Trouxe um movimento. E assim, eu tenho o Samuca, né, que trabalha lá comigo, meu videomaker. Na época, quando eu fui fechar com ele, eu falei com um rapaz que eu pedi indicação. Falei assim, ó, preciso de um cara bom. Sabe quando você quer contratar o melhor videomaker do mundo, mas você não tem o dinheiro pra pagar o que a pessoa vai... Eu falei assim, ó, eu preciso de um cara muito bom, mas eu consigo pagar R$3.000 por mês. E aí ele pegou e topou vir trabalhar comigo e nós tínhamos um combinado de fazer 12 vídeos. Quando chegou a pandemia, ele perdeu todos os contratos dele, só o meu que não. E eu falei assim, Samuca, eu não vou acabar com o nosso contrato, não vou. Só que eu não consigo sobreviver com 12 vídeos por mês. Barbearia tá fechada, eu tenho contas, eu tenho tudo pra fazer, eu preciso fazer vídeo aí. E nós tivemos meses que nós fizemos 400 vídeos. Sem ele me cobrar nem um centavo a mais. E ele tá comigo até hoje é um dos meus colaboradores mais bem remunerados, né? Eu sempre falei isso com ele, mano, o dia que eu puder te pagar um salário X, eu vou te pagar com muito prazer, com muita alegria. E foi um cara que, assim, acelerou muito o nosso digital, tem muita gratidão, e é raro encontrar gente Fez mais que o combinado, fez mais Samuca. que o combinado. Gratidão, Samuca. Gratidão, Samuca, senão nem aqui eu estaria agora, né? E nessa aí... Eu ganhei 80 mil seguidores novos no outro perfil que eu tinha. O engajamento foi lá em cima por causa dessa constância de postar várias e várias vezes. Nós saímos de 500 alunos do BTW, que era um curso de corte de cabelo que eu tinha, para quase 2.000 durante a pandemia. Então deu uma potencializada muito grande e por isso eu falo que esses desafios, contudo, a gente sempre consegue tirar alguma coisa boa. Você tinha dito sobre o conceito, lá no começo da nossa conversa, sobre o conceito gourmet de barbearia, né? Antigamente, para cortar cabelo, era o seu Zé. Isso aí. Na esquininha. Normalmente tinha revista de pornografia na recepção, Era não é? jeito, era bem isso mesmo. E uma TV, se tivesse, ou às vezes nem tinha. E aquela fila enorme, ele é 5 minutinhos, espera aí que eu consigo cortar seu cabelo, né? Esse conceito de barbearia de alto padrão, luxuosa, que tem uma cerveja, uma long neck, um expresso, isso é europeu? Então, isso veio de onde? Na verdade, eu acredito muito que essa questão, a roupagem da barbearia, ela foi uma roupagem inspirada muito na Europa. Na Europa já tinha muito essa roupagem de barbearia mais bonita, um barbeiro trabalhando mais arrumado. Mas o que acontece é que o Brasil é a maior referência em barbearia no mundo. Então, lá tinha aquela, vamos dizer assim, uma estrutura de barbearia, mas um corte de cabelo ainda de cabeleireiro. E em qual sentido? Não o cabeleireiro cortando da mulher. Mas eu falo aquele cabeleireiro que é especializado em mulher, quando tem que cortar, por exemplo, fazer um degradê no marido da esposa, ele faz pra quebrar o galho, mas não é aquilo que ele domina e que ele gosta. Sim. Então era a mesma coisa. Essas barbearias na Europa eram barbearias muito bonitas, mas na hora de cortar o cabelo, o cara não tinha aquela malícia do barbeiro, especializado em público masculino. Isso aqui já é uma coisa que o Brasil já tinha muito. Nós brasileiros sempre fomos à frente do tempo em relação a técnicas, né? Aí depois foram surgindo alguns outros barbeiros, assim, nesse movimento aí lá da Europa e tudo, mas eu inclusive já fui à Europa em 2017 para poder estudar lá. Quando eu fui lá para estudar, aqui no Brasil nós já tínhamos pelo menos umas 15, 20 referências. Enquanto lá na Europa, quando a gente conheceu a primeira referência que realmente cortava bem, que não tinha só uma barbearia bonita, a gente ficou assim, cara, esse cara vai dominar a Europa, né? Ainda mais que no Brasil é muito difícil para você rodar. E lá você pega um trem, você tá em outro país. E assim foi, né? Que aí é o Josh, né? Foi um cara que eu estudei com ele lá e que hoje é a maior referência técnica do mundo, né? Mas a inspiração de roupagem foi de lá, mas o serviço técnico aqui sempre foi muito bom. Sempre foi muito acima, inclusive, do que é feito lá. O que jamais não pode faltar? O que não pode faltar numa barbearia de alto padrão hoje? Então, vamos lá. Para contextualizar, para a resposta fazer mais sentido, tá? Tudo são extremos, eu acho que os extremos e os excessos têm cansado as pessoas. O primeiro extremo era aquela questão de uma barbearia muito de qualquer jeito. E o homem cansou disso. O corte era R$5, o atendimento era de qualquer jeito, o corte mais ou menos, só chegava, sentava e ia embora. Cansou disso. Depois veio a gourmetização. Com essa gourmetização da barbearia também começou a vir excessos. No início era legal, mas todas as vezes que o homem tinha que marcar um corte de cabelo, tinha que ligar com 15 dias de antecedência, ele já começou a ficar assim, velho, pelo amor de Deus, né? Que saco.
Tá parecendo a minha esposa lá que tem que marcar o salão O dia da noiva. Eu acho que assim, o cara ele quer as coisas boas, mas ele não quer perder aquela praticidade, que o homem é prático. E aí eu acho que a barbearia foi trazendo um pouco de dificuldades também. Corte de cabelo de 1 hora. Poxa, não é todo mundo vai ter 1 hora pra ficar sentado na cadeira. E agora eu acho que a gente tá chegando no equilíbrio. Uma boa estrutura, um lugar limpinho, um cafezinho, mas se o cara quiser marcar, ele marca, se ele não quiser, ele chega e corta na hora. Corte de cabelo de 30 minutos, fica bem feito, mas ele não precisa parar a vida dele inteira para isso. Então, beleza. Entendendo que o gourmet que eu estou trazendo talvez já seja essa nova roupagem já com esse equilíbrio entre o bom e rápido, é o que não pode faltar. Primeiro de tudo que um homem vai buscar, o corte de cabelo bem feito. O que você prefere, né? O seu marido chegando lá, falando que teve um excelente atendimento e um caminho de rato na cabeça, ou falar assim, nossa, o cara lá ele é muito grosso. Não, mas pelo menos seu cabelo ficou maravilhoso. Então, assim, o que não pode faltar, primeiro de tudo, é o serviço, a mão de obra. As pessoas não vão até a barbearia para conversar, elas não vão até a barbearia para tomar café, não vai até a barbearia para sentar numa poltrona de cor, ela vai para cortar o cabelo. Em segundo lugar, o atendimento. O atendimento é o que faz a pessoa voltar. E aí, em terceiro lugar, realmente vai ser um relacionamento para que essa pessoa possa fidelizar só com você e, além disso, te indicar mais alguém. Então, eu acho que hoje o principal, e o principal eu não vou incluir a parte técnica, porque para mim isso é obrigação, é realmente a pessoa ter paciência para ouvir o cliente, para poder se conectar. As pessoas hoje em dia não tem muita essa de chegar, trocar uma ideia, dar uma atenção total ao cliente. Eu acho que isso faz muita falta. E qualquer lugar que você vai, que você é bem tratado, você volta. Talvez pode não ser o melhor corte de cabelo do mundo, mas se entregar um corte de cabelo nota 7, nota 8, com atendimento nota 10, a pessoa ela vai voltar com toda certeza. Sinuca e cerveja em barbearia, Maravilha. Rafa? Sim ou não? Então, o pessoal às vezes quer me cancelar por causa disso, né? Mas eu falo o seguinte, eu sou o cara mais voltado para produtividade. O espaço, por exemplo, de uma sinuca, para mim cabe mais 2 cadeiras. Então vai muito do conceito. Você cobra R$150 no seu corte de cabelo? Se você cobra R$150 no corte de cabelo, que para mim, pela experiência que eu tenho, apenas 1% das barbearias talvez vão conseguir fazer isso, ótimo, acho ok você ter uma sinuca e uma cerveja. Só que o que eu não aguento é quando eu falo assim, tira essa sinuca e essa cerveja da sua barbearia, e o cara, não, mas é experiência, o cara tá cobrando R$30, tá querendo oferecer experiência, velho. Quem cobra R$30 tem que oferecer o quê? Produtividade. É cortar o cabelo bem cortado, sai um, vem outro, sai um, vem outro. Experiência é pra quem cobra R$200. Entendeu? Então, eu não gosto. Nosso corte de cabelo, por exemplo, a gente foca no custo-benefício. É um valor mais alto, mas não é o mais caro pelo aquilo que a gente oferece. Por quê? Porque a gente quer também produtividade. Então, nosso corte hoje é R$70. Se eu quisesse cobrar 100, 120, eu ia ter que colocar 1 hora de agenda, dar uma cerveja pro cliente, ter um videogame, e aí a gente não vai oferecer. Uma sinuca ocupa o lugar de 2 poltronas e cerveja. Por que eu não tenho cerveja na minha barbearia? Primeiro de tudo, eu sou cristão, então eu não curto muito a ideia de um ambiente onde as pessoas podem estar bebendo. Ah, mas a pessoa não está indo para beber, tem que ter bom senso. Beleza. Todo mundo tem bom senso? Não é. Então, se eu sei que corre o risco de ter pessoas que não têm bom senso, cabe a mim já evitar esse tipo de dor de cabeça. 99% dos nossos clientes vão de carro até a barbearia. Então, eu estou incentivando um cliente que está dirigindo a beber. Próximo ponto, lá é um ambiente que vai muita família. Eu não acho legal um pai que chega com a filha, ele senta lá para cortar, a filhinha tá aqui, tem 2 amigos bebendo do lado. Aí começa a beber, começa a falar de besteira. Então, eu não gosto. Mas eu falo assim, a vantagem de cada um ter sua barbearia, cada um faz aquilo que quiser. Sim. Né? Então, eu não gosto, não acho legal, eu não conheço aí pessoas que são referência no ramo que optaram por essa ideia. E aí eu decidi seguir quem tá dando certo também, né? Tem gente que às vezes fala, mas fulano de tal, cara, às vezes é muito bonito na internet, mas vai conhecer, vai ver se ganha dinheiro mesmo com o negócio, né? E às vezes acontece, por exemplo, do dono da barbearia ser muito popular. Sim. E os amigos, vamos lá, vamos dar uma moral pro cara, vamos... E aí no final virou um bar. Nem sempre o cara que tá ali tomando uma long neck vai cortar o cabelo. Só que tá ocupando o espaço de outro cliente, conversando fiado. Cara, chega 2 horas antes. Às vezes acaba o corte de cabelo, em vez de ir embora, o conforto pro cliente tem que ser durante o tempo que ele precisa estar ali. Sim. Acabou, chegou, cortou, foi embora, não precisa mais do que isso, né? A gente sempre fala, não é porque começa com bar,
né, que barbearia tem que ter sinuca e cerveja, mas cada um faz aquilo que quiser, né? Eu não tenho, não vou ter, os meus alunos, né, eu tenho vários alunos, no mínimo uns 10, 15 alunos que já falam, Rafa, segui seu conselho, depois que eu segui seu conselho, o público que frequenta a minha barbearia melhorou, nós aumentamos o nosso faturamento, colocamos 2 poltronas a mais, eu tenho menos dor de cabeça, a equipe às vezes fica utilizando muita sinuca e dava confusão entre eles. Então, eu continuo nessa aí defendendo de que não tem que ter. O modelo de franquia é algo que te interessa hoje? Bom, talvez um franqueamento interno. Eu já tive... nosso negócio ele é todo estruturado para franquia. Nós sabemos muito bem, né, qual é o nosso tempo de retorno de investimento, quanto tempo ali para a pessoa ter um payback. Nós temos todos os processos, as barbearias funcionam sem a minha presença. Mas hoje, quando eu penso, assim, de colocar na mão de uma pessoa que eu nunca vi, eu acredito que essa pessoa, quando ela tá me pagando e eu tô aceitando me vender ali para ela, eu também não tenho total autonomia sobre o meu negócio. Por mais que você tenha coisa ali em contrato, até você chegar a romper um contrato com um franqueado, você já teve muita dor de cabeça. E aí eu já ouvi falar, e aqui eu não sei nem se é verdade ou não, mas um cliente me contou isso e eu acreditei. É que o Outback, eles têm esse modelo, que eles são franquias, mas eles são apenas para os colaboradores. Então, a pessoa, para ela abrir um Outback, ela já tem que ter, talvez, né, começa lá num certo cargo, vai subindo, vira um gerente, quando ela atinge o máximo ali, talvez, daquele cargo naquela unidade, aí sim ela pode abrir. Então, se eu chegar com dinheiro e quiser comprar um Outback, eu não consigo. Você não consegue. Por quê? Porque eu não vivi a cultura do negócio, que legal. Eu não entendi. E quando eu vi isso, e por isso que eu falo, se é verdade ou não, não sei se é assim, mas para mim fez muito sentido. Eu falei, cara, vou franquear, mas eu vou franquear para os meus colaboradores. Que genial. Então, hoje, nós temos, né, sim, um plano de carreira onde os nossos líderes de equipe, eles poderão se tornar associados. Então, eles terem participação no lucro da unidade deles. Só que até lá, a pessoa tem que ser barbeiro. Depois, para ser barbeiro, tem que se tornar líder depois. Só que para ser líder, tem que ser uma pessoa que já tem resultado. Um líder, para ele se manter líder comigo durante 5 anos, já tem que ser uma pessoa que entende todo o processo, toda a cultura. Então, eu sei que se eu transformar essa pessoa num franqueado da minha marca, a chance de ter sucesso é muito maior do que franqueando para um terceiro que simplesmente chegou, injetou dinheiro, abriu uma unidade. Quer retorno rápido. Quando ele vê que o buraco é mais embaixo, ele tá me cobrando, tá me enchendo o saco. E aí eu falei, cara, não vou abrir para outras pessoas, mas para os meus colaboradores eu acho que é mais do que justo dar oportunidade para eles e mais do que estratégico também da minha parte. Porque a partir do momento que eu não crio um plano de carreira, eu perco um bom colaborador e ganho um concorrente inteligentíssimo. Forte. Buscamos fazer dessa forma. Imagina você ver o nome do seu negócio no Reclame Aqui. Pois deve doer o coração. Graças a Deus. Porque só você sabe o que você levou para construir isso, né? É muito difícil. Nesse tempo todo, nós tivemos uma reclamação no Reclame Aqui, que nós fomos lá, entramos em contato com o cliente, conseguimos resolver e tudo mais, né? Mas assim, eu lembro que nessa noite eu nem dormia, até a vontade era de ligar 10 horas da noite quando eu vi aquilo. Mas conseguimos resolver, mas realmente dói pra gente. Pois é. E aí acaba que se você abre uma unidade, sei lá no Acre. Como é que o Rafael vai acompanhar isso? E até porque quando a gente pensa em franquear, a gente tem que lembrar que você tá vendendo para outro estado, vem todo um pacote junto da cultura do lugar também. Então, talvez o processo, que é um processo de excelência, talvez pro Acre, como você citou, as pessoas não vão gostar daquele padrão de atendimento, vai ter que ter adaptações para aquele lugar. São Paulo, por exemplo, o povo é mais corrido. Às vezes no Rio de Janeiro a galera gosta mais de acordar e vou cortar o cabelo hoje. Então, assim... E se eu não tô lá para poder acompanhar isso, uma coisa é eu estando em Belo Horizonte sabendo como que é a cultura do povo daqui, né? Agora, estando em outros lugares, tinha que ser uma pessoa que já conhece para poder defender realmente a marca e entender como que eu penso. Vendendo isso para um terceiro, eu acredito que eu perderia muito o controle das barbearias em si. Que fim levou a barbearia 09? Bom, que a 09... fez parte da sua história aí. A 09... A 09, primeiro de tudo, foi mais uma dos impulsos do Rafa, né? Eu agora já sou pai, tô com meus 30, tô aprendendo a ser menos impulsivo, mas sempre fui um cara muito impulsivo. Quando nós estávamos na pandemia, passando um baita perrengue, fomos lá, comecei a postar todo dia, Barbestrain Web foi lá e nós conseguimos triplicar o número de alunos, aí entrou um dinheiro para segurar a barbearia, para pagar minhas contas, fazer um caixa, e sobrou um dinheirinho lá. Recebi uma mensagem de um cara, tô passando uma barbearia aqui por 20 mil, gastei 50, tô passando por 20. E eu sem pensar nem nada, quero. Então não teve um planejamento, um estudo, uma busca, né? Simplesmente apareceu.
E o principal ali pra mim da 09, de não ter dado certo, foi a questão do time mesmo. Hoje eu vejo que a barbearia tinha muito potencial e, inclusive, ela faturava bem pra realidade da época. Só que nós pegamos ela no meio do lockdown. E Belo Horizonte teve 4 lockdowns, estava na metade do segundo lockdown. E eu, como um cara que sofreu muito do lockdown, eu sei muito bem, o primeiro lockdown durou 75 dias. No segundo lockdown, foram mais ou menos 30 dias. Depois nós tivemos um de 40 dias e um de 25 dias. Então, no total ali com essa barbearia, ela ficou quase uns 80 dias fechadas. Né? E quando estava aberto, nós tínhamos dias para funcionar. Então, não podia funcionar todo dia, era só depois das 11. Minha esposa e eu, nós começamos a ficar muito desgastados com ela. Muito desgastados. Por quê? A barbearia do Rafa, apesar de que ela não estava dando dinheiro, ela pelo menos ela fortalecia o meu nome como empreendedor para ganhar dinheiro na outra frente, que era o curso. Sim. Agora a 09 não estava agregando 09 assim. não era do Rafa. Não era do Rafa. E a ideia era exatamente não colocar do Rafa para não ter assim nenhum impacto negativo diretamente no meu nome. E outra coisa também, eu sou muito chato com padronização. Se aqui se chamar barbearia do Rafa, tem que ser igualzinho à barbearia do Rafa. E pra eu deixar lá igualzinho a barbearia do Rafa, eu ia gastar 250, 300 mil reais. Entendi. Se eu gasto esse valor, eu não teria como cobrar 70 reais, por exemplo, ali no meio do Caiçara. O corte lá era 35 e já era o mais caro que tinha ali no bairro. E aí minha esposa falou assim, amor, vamos fechar a 09. E eu, com o coração apertado, eu falei assim, eu só aceito fechar depois que a gente fizer tudo que tem pra ser feito. Definimos uma lista de estratégias ali, tentamos tudo e realmente o negócio não foi pra frente. Então, o empreendedor ele tem que saber também a hora de desistir. E qual que é a hora de desistir? Quando você já tentou absolutamente tudo e não deu certo. Tem gente que chega, eu vou fechar. Você já fez isso? Não. Já fez isso? Não. Então faz primeiro. Fez, não deu certo? Aí você pode fechar, que você sabe que realmente talvez seja o negócio certo no lugar errado, né? Mas ela te ensinou com certeza muita coisa. Com certeza. E contudo, pra mim foi bom, porque quando eu vendi lá, eu usei o dinheiro pra dar de entrada pra abrir a minha segunda unidade da barbearia do Rafa, que foi lá no Vila da Serra. Então, entendi. Ela teve seu papel. Teve o papel, exatamente. Teve o papel, foi importante. Corte com dono, Rafa, tem que ser mais caro? Então, se a barbearia tem um dono que ele já é conhecido no lugar, que ele já é conhecido assim no mercado, mesmo que ele não seja conhecido talvez no Instagram, por exemplo. Eu tenho meu tio que ele não era conhecido no Instagram, meu tio Edilson, mas no bairro qualquer pessoa sabe o nome dele. Então chega na barbearia, quer cortar só com ele. Então eu penso que se esse dono ele é conhecido a esse ponto, sim, tem que ser mais caro. Ou quando a barbearia leva o seu nome também, igual no meu caso, barbearia do Rafa. Eu tenho barbeiros, literalmente, hoje tá fácil ser melhor do que eu, porque tem mais de 2 anos que eu não corto cabelo nem me especializo nisso. Mas na época que eu cortava, eu já tinha barbeiros que tecnicamente eram melhores do que eu, mas todo mundo chegava, só queria cortar com o Rafa. E aí eu aumentei 5 reais a mais. 5 reais a mais só faziam com que as pessoas quisessem cortar mais ainda, porque quando você vê que tá mais caro, você pensa assim, se é mais caro é porque é melhor. As pessoas pensam isso. Eu não vou deixar de cortar com o melhor por causa de 5 reais. Agora, se você aumenta 20, 30, 40 reais, aí a pessoa já pensa, poxa, 40 reais de diferença, vou cortar com a equipe dele. Ele pode ser muito bom, mas não vale os 40 a mais. E aí o cara vai cortar com a equipe, talvez sem tanta expectativa, e ele é surpreendido. Talvez a pessoa tenha ali 2 filhos, né? E ele continuou cortando comigo, e os outros 2 vai cortar com a equipe. Então, ser mais caro fez com que a minha equipe não ficasse só chupando dedo o dia inteiro, olhando o Rafa cortando 20 cabelos por dia, que foi um dos problemas que eu tive com a primeira geração da equipe que eu montei. Eu atendia 15, 20 pessoas por dia, eles ficavam à toa. E às vezes eram pessoas que chegavam lá, não me conheciam, não me acompanhavam, mas como era meu nome que estava na placa, falava, quem que é o dono? Eu quero o dono. Se fosse mais caro, ele ia falar, eu quero o dono. Tá bom, com o dono é 40 reais mais caro. Não, então pode ser com outro. Perfeito. Então eu acredito que ser mais caro não desvaloriza a equipe, pelo contrário, dá oportunidade de clientes conhecerem mais o trabalho deles. E qual o cliente mais temido que ninguém quer atender? Hoje em dia eu posso falar tranquilamente, porque eu não corto, é a tropinha do low fade, né? Esses adolescentezinhos que chegam com a franjinha, passando a mãozinha. Misericórdia. Aí quando eu vejo os meninos, eu fico assim, meu amigão, graças a Deus minha fase já passou, né? Mas na minha época, assim, por mais que a gente sempre fala de crianças, às vezes a gente tem as brincadeiras quando chega as crianças, a gente esconde no banheiro. Eu, por exemplo, eu preferia 1000 vezes atender uma criancinha, mesmo que ela chorasse, porque eu conseguia cortar muito rápido, do que atender, por exemplo, aqueles clientes mais arrogantes ou que falavam muito palavrão, muita besteira, muita brincadeira de pornografia e tudo mais, sabe? Esse tipo de cliente sugava minha energia.
E eu não tinha como dispensar esse tipo de cliente na época, né? Você tá começando, você tem que atender todo mundo que tem. Então, quando eu via esses clientes chegando, atravessando a rua, eu falei assim, oh meu Deus, podia ir para outro lado. Deus que me livre. Deus que me livre, é exatamente esse sentimento que eu tinha. Me fala o nome de 3 clientes famosos que você já atendeu. Bom, 3 pessoas famosas que eu já atendi. O Lucas Rangel, que é o influencer, YouTube. O Lucas Rangel é tudo, né? Empresário aí. Do meio também do futebol, que foi a galera que a gente já atendeu mais aí. Assim, se é mais famoso ou não é, eu não sei. Mas foram pessoas que, pra mim, foi muito marcante. O Fred, o atacante, né? Que foi ídolo no Cruzeiro e ídolo no Fluminense. Quando eu tive a oportunidade de atender o Fred, pra mim foi assim, uma coisa espetacular. Porque eu tinha 10 anos de idade quando o Fred estava jogando no Cruzeiro e eu ficava assim, ídolo, nossa, o Fred total. é demais. Aí depois você pegar e ver o cara assim na sua cadeira, sabe? É uma coisa realmente assim, muito gratificante. E tem um outro cara que aqui eu não vou falar do que eu atendi não, porque atender jogador, eu já atendi muitos jogadores, mas que eu não atendi, ele cortou com meu tio, mas que eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, se fosse pra eu ter atendido eu não teria dado conta, que foi o Neymar. O Elias já cortou o cabelo do Neymar e o Elias falou assim comigo, mano, o Neymar vai vir aqui hoje. Se você quiser, fica aí pra você poder conhecer ele. Aí, se rolar, eu vou pedir pra ele tirar uma foto com você. E aí eu consegui minha fotinha com o Neymar e tudo mais. Só que o mais legal dessa história foi o quê? Que o Elias me entregou o celular no final e falou assim, ô Rafa, você tira uma foto aqui pra gente? Eu tava tão nervoso que eu fui pegar assim, ó. Aí eu tirei, depois ele ficou, não, mano, a foto ficou ruim demais, cara. Ele ficou todo estourado, tudo. Só de ver o cara ali, eu já fiquei... Então, assim, se fosse pra eu cortar na época, eu não teria tido psicológico pra isso, não. E com o Fred, você ficou bem? A mão não tremeu? Com o Fred foi tranquilo. Foi de boa, porque já era na minha barbearia, eu já tinha passado por outras situações. Teve um dia também que eu tive a oportunidade de atender o time do Cruzeiro ali de 2013, 14, que era, assim, um dos times também que tava no auge ali, né? Tinha o William, o Everton Ribeiro, e a galera tava muito no auge. Esse dia também eu fiquei muito nervoso, mas me saí bem. Agora, o dia do Neymar, realmente, eu não consegui nem tirar uma foto. Imagina se fosse pra cortar o cabelo dele, então. O cabelo dele, às vezes, já não fica bom com pessoas que às vezes, fazendo, obviamente, o que ele tá pedindo, né? Já não fica legal. Imagina se ele me pede isso e eu não tô bom pra tá cortando, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. O cara tem uma barbearia, aí o amigo dele vai lá cortar cabelo e fala assim com ele, nossa, cara, mas pra mim, você vai cobrar isso? Pois é, né? Assim, eu vi Como lidar com essa situação? Eu vi uma frase esses dias assim, ó, às vezes seus amigos vão preferir pagar, o seu corte é 50, eles vão preferir pagar 60 em outro lugar porque você não quis fazer por 40 pra eles. Vi isso ali. Graças a Deus, eu nunca tive muito problema com fiado, nem com amigos e parentes, porque os meus negócios sempre foram muito longe da região que eu trabalhava. Ou seja, vai embora. Se você mora no bairro e você monta no bairro, vai chegar muita gente, obviamente. Mas eu já tive, sim, pessoas me mandando mensagem, falou, mano, quanto você consegue fazer pra mim? Cara, eu consigo fazer por tanto. Mas é o mesmo preço, sim, é o mesmo preço, vai ser o mesmo serviço. E aí o cara vinha e fala, não, mas... Aí eu falava assim, mano, seguinte... Você tá passando por alguma dificuldade? Porque se você tiver, eu faço questão de te dar esse corte. Você é meu amigo, se você tiver passando alguma dificuldade, eu te dou o corte de cabelo. Melhor dar pra lá. Aí o cara, não, tô passando dificuldade. Não, eu falei assim, não, então paga o corte normal, pô. Mas eu nunca tive muito esse problema, não. Eu acho que como eu uso muito as redes sociais também, e nas redes sociais eu consigo expor muito, às vezes, da minha personalidade, eu acho que as pessoas, às vezes, devem querer pedir algumas coisas, mas fica até meio assim, vamos pedir não, que a gente já conhece o Rafa como que ele é, vamos evitar a dor de cabeça, né? Do mesmo autor do fiado, vem a moralzinha da sobrancelha também. Moralzinha da sobrancelha, dá uma limpadinha na sobrancelha pra mim. Eu falo assim, cara, não, mas é 15 segundos. Cara, 15 segundos, bacana, tô ganhando R$1 por segundo, então, mas eu vou te cobrar os R$15 e a sobrancelha. E convenha, gente, R$15 pra fazer uma sobrancelha é muito barato. Muito a gente barato. Cobra isso, é só assim. Uma feminina realmente... é 55 a R$80. Não, isso aqui é um valor realmente muito simbólico, né? Eu falo, cara, não tem moralzinha em lugar nenhum. Não existe moralzinha. Você vai no posto de gasolina, hoje em dia, o ar pra encher seu pneu, você tem que pagar. Você acabou de abastecer, você quer encher seu pneu, você tem que pôr lá uma moedinha de R$1, você tem que pegar uma nota de 2, não tem mais nada de graça. Você vai lá no McDonald's, eles não vão te dar batatinha. Você comprou hambúrguer, você tem que pagar a batata se você quiser. Agora, por que o cara vem contratar o corte de cabelo e ele quer alguma coisa de graça, né? Só que realmente fica essa cultura assim meio prostituída do mercado já de forma geral. Mas isso tem mudado muito. Só que só muda quando muda a postura de quem tá fazendo o serviço. Lá na minha barbearia, as pessoas continuam pedindo. A diferença é que a gente não faz. Então tem gente que acha que o público classe A
Você sabe muito bem disso. O público classe A, às vezes, chora mais do que quem não tem dinheiro. Por quê? Quem tem dinheiro não tem orgulho dessa situação. A pessoa tem vergonha. Então, ela se sente humilhada quando ela tem que pedir desconto. Ela prefere não ir do que ela ter que ir e pedir desconto. Agora, o cara que tem dinheiro, ele quer ter cada vez mais. E, às vezes, esse cada vez mais, se for preciso desvalorizar o serviço dos outros, ele acaba fazendo isso também. Exatamente. Então, eu sempre penso, ó, quem precisa de desconto não pede. Então, se tá pedindo desconto, pode manter seu preço, que a pessoa tem dinheiro, com certeza. E se o cliente ir embora, paciência. E se não tem dinheiro para pagar, tem outros lugares mais baratos. Exatamente. Agora chegou o momento do quadro Stalkear o Convidado. Rafa, funciona assim. Sim, bora lá. Eu vou entrar no seu Instagram e vou ver aqui o que você anda postando, o que você anda fazendo no digital. E o Rafa, você ficou engajado mais no digital, foi com a pandemia, né? Foi na pandemia. Na verdade, eu sempre postei muito, mas eu ganhei mais dinheiro depois da pandemia. Eu, desde 2013, eu sou ativo nas redes sociais. E ali foi de 2013 até 2017, postando todo santo dia, 3, 4 vezes por dia, sem ganhar dinheiro. 2017 a 2019, eu comecei a ganhar um pouquinho. E aí, depois, 2019, na pandemia, eu realmente entendi mais como que funciona esse jogo do digital, consegui ter os meus próprios negócios, né? E aí não foi nem que eu me engajei com as redes sociais, né? Foram mais que as redes sociais começaram a devolver pra mim um pouco mais. E na sua bio tá assim, não sabe o que fazer, o Rafa ensina. É isso aí. Quando que surgiu o projeto O Rafa Ensina? Bom, eu tinha um outro Instagram que era o Rafa da Barbearia. Na verdade, o meu Instagram antes era Rafael Barber, que era quando eu me posicionava mais como um educador e eu era colaborador. Quando eu fui montar a barbearia do Rafa, e a barbearia do Rafa tem uma pegada mais geek, mais nerd, uma comunicação mais descontraída, eu percebia que os meus alunos, eles chegavam pra mim assim, olha, cara, é o Rafael Barber, até tremendo. E assim, essa questão de nome e sobrenome te posiciona às vezes muito como artista. E ao mesmo tempo pode ser legal quando você é um pouco mais vaidoso e tudo mais, mas afasta o público de você. E eu fiquei, cara, eu não quero que as pessoas vejam a barbearia do Rafa, que não, na época eu não sabia que seria esse nome, como algo só para artista ou muitos. Eu quero que as pessoas vejam como um ambiente para amigos. E aí alguém falou assim, de que seus amigos te chamam? Eu falei, cara, de Rafa ou de Fael? Então tem que ser isso. Eu falei, mas é muito simples. Ele falou, Rafa, mas o simples hoje é que pega. Aí eu pensei assim, cara, beleza. Só que se a barbearia é do Rafa, aí o pessoal falava, vou lá na barbearia. Que barbearia? Do Rafa. Que Rafa? O Rafa da barbearia. Então, assim, pra já linkar, a gente mudou o nome, o Rafa da Barbearia. 300 tinha lá 324 mil seguidores, só que eram pessoas que vieram por causa das técnicas de corte que eu compartilhava. Essas técnicas de corte me faziam ter ali milhões e milhões de pessoas sempre, todos os meses. Só que quando eu decidi parar de cortar cabelo, não fazia sentido eu parar de cortar cabelo e continuar postando corte de cabelo. Por quê? Eu sempre acreditei muito que a gente tem que postar aquilo que a gente vive. Eu não vivo mais corte de cabelo, eu tava vivendo um outro mundo que era o mundo da gestão de negócios. Comecei a falar sobre gestão de negócios e o meu engajamento caiu de 30 mil visualizações para 2, 3 mil visualizações nos stories. Eu tava ficando muito frustrado com isso, porque eu fazia conteúdo melhor do que muitos cursos pagos, eu entregando no gratuito e a galera não tava engajando. Eu fiquei, preciso mudar, só que eu preciso mudar e conseguir atrair um público não só de barbearia, mas quem quer aprender. Quem quer aprender tá buscando o quê? Alguém que ensina. E eu fiquei quebrando a cabeça ali, falei, poxa, se você não sabe fazer, quem que vai te ensinar? E eu pensando, o Rafa ensina, vamos fazer o Rafa ensina. E no dia 1º de janeiro de 2023, eu comecei o Instagram Rafa Ensina, todo 100% do zero. E hoje aí nós já conseguimos bater aí quase 150 mil seguidores. Você tá com 134 mil. 134 mil. É um baby essa página. Essa página aí nós temos 18 meses nela, mais ou menos aí. Pois é. Fixado aqui, tem um vídeo da barbearia do Rafa. Isso. E a sua equipe aparece, os treinamentos e tudo mais. Como é liderar uma equipe 100% masculina? Porque você tem só na recepção algumas meninas, não é? Sim, nós temos 2 meninas que trabalham na recepção. A minha esposa hoje, ela não trabalha mais presencialmente, né? Só vez ou outra que ela vai. E nós temos também a Cristina, que é minha mãe, ela cuida lá da limpeza. Apesar de ser minha mãe, nós temos o relacionamento bem profissional lá, fazemos tudo como deve ser. Nós temos a Gleida e a Bárbara, que trabalham na parte administrativa. Mas é muito homem. Então, o meu contato direto são com os homens. O contato das mulheres é a minha esposa que faz. Então, o meu contato são com os homens. Hoje nós temos
São 15 barbeiros, tem gerente administrativo também, às vezes, né, passam alguns assistentes também pela barbearia. Eu falo que liderar essa galera lá, hoje em dia é bem fácil. Hoje em dia é bem fácil, por que que é fácil? Primeiro de tudo, porque na hora de contratar eu já trago muita clareza. Então, 90% das pessoas que participam das nossas entrevistas não passam. Quem passa e aceita entrar já sabe muito bem quem eu sou, o que eu exijo, como fazer, o que não fazer. Então, no dia a dia, acaba se tornando mais fácil. A dificuldade que eu tenho é que homem, por exemplo, homem é prático, homem é fácil de lidar, homem não leva tantas coisas pro coração, não tem tanta fofoca. Pois é, só que às vezes assim, o que acontece é que eu lido com um público muito jovem. A média de idade na nossa barbearia é de 26 anos. Então, às vezes a galera muito jovem, vocês vão saber muito bem disso, né? Quem é de 90 sabe. A galera de 90 com 22 anos já tinha uma outra mentalidade. Agora, a galera que tem hoje, por exemplo, 22 anos, geração de 2002, 2003, 2005, às vezes, inclusive, chegam uns currículos lá pra mim de 2006, eu fico assim, mas por que uma pessoa de 12 anos quer trabalhar? Eu esqueço disso. Mas essa galera, às vezes, eu acho que falta ambição. Então, o maior desafio que eu tenho hoje em relação aos meus barbeiros é o quê? Às vezes a pessoa tá ganhando R$1.800. Começa a trabalhar comigo e com 3 meses tá ganhando 5 mil, por exemplo. Poxa, é muito bom você pensar que ganhava 1.800 sendo dono e agora, sem ser dono, trabalhando 30%, 40% do tempo, tá ganhando 5 mil. Essa pessoa ela tem potencial para fazer 8, 9, 10, 12. Muito mais. Só que, como ela ganhava 1.800 e ela tá ganhando 5 mil sem trabalhar muito, ela acomoda. Então, a minha grande dificuldade hoje, o que eu preciso estar o tempo todo focado é, cara, você tá ganhando 5, muito bom, mas você pode ganhar 7, 8, 10, porque falta, né, essa ambição, às vezes, de casar, de comprar uma casa, de comprar um carro. E aí, pra quem tá morando com pai e com mãe, qualquer 5 mil reais é ouro. Você dá R$1.000 pra ajudar em casa, sobra 4 mil pra você gastar do jeito que você quiser. Se você não tem um planejamento de comprar algo, conquistar algo, você realmente acomoda. Você pensar, poxa, eu posso ganhar 5 mil trabalhando 4 dias na semana sem ter que me matar, tá ótimo. E ressaca, chegar fora do horário, sua equipe, você tem esse problema? Não tive esse problema, nunca tive esse problema. Mas porque a maioria, eu não tenho essa regra lá de contratar só cristãos. Só que eu acredito que uma pessoa que pensa muito diferente de mim, ela não vai se sujeitar a trabalhar comigo. Então acaba que a maioria das pessoas que chegam para trabalhar lá, mesmo aquelas que não são evangélicas, cristãs, elas já têm um estilo de vida mais tranquilo, não é de ir pra festa, não é de ir pra balada. O cara que ele sabe que ele gosta de ir pra farra, de beber, de tudo, ele sabe que ele não vai se encaixar lá dentro. Então acaba que eu mesmo não preciso colocar essa barreira. Eu acho que a minha vida sendo mostrada para as pessoas, eles mesmos já começam a ter esse bom senso. Já conecta com esse público. Eu tenho lá, por exemplo, uns 3 ou 4 que gostam de sair, que gostam de beber, mas que são extremamente responsáveis. Nunca tive esse problema, não. Até porque pode sair, pode beber, mas tem que ter compromisso com o trabalho. Pra mim, eu falo, por mim, se você quiser ficar 3 dias sem dormir, não tem problema. Se você não faltar 3 dias, não errar o cabelo do cliente, né? Exatamente. Aqui, eu vi, sabe quem te segue? Quem que me segue? O Juarez Leite. Juarez, eu sou apaixonada com o trabalho dele. Juarez é muito fera. Inclusive, eu vou estar em setembro ministrando o treinamento com ele. Como que vocês se conectaram? Então, hoje eu posso falar assim, com toda modéstia, né? Assim, sem querer parecer. Mas todo mundo hoje no Brasil me conhece. No ramo da barbearia. O cara pode não me seguir por não gostar e não se identificar. Mas falar que ele não me conhece, ele tá mentindo. Né? Porque lá, quando a gente começou lá com o Elias, que foi o desbravador, e eu e o Elias vindo junto com ele, nós 3 viemos abrindo passagem pra essa galera toda. Então, posso dizer que 99% dessa galera que é referência já fez algum tipo de curso comigo. O Juarez, por exemplo, ele sempre me acompanhou desde antes dele ser famoso, né? Ele já acompanhava. É um cara que eu conheci, né? O trabalho dele também quando ele entrou no hype, mas quando eu fui ver também, ele já é um mentorado, ele já fez alguns cursos que... Ele é um mentorado do Elias, e ele fez alguns cursos que lá, da época que eu trabalhava com o Elias, eu já participei também. E é um cara que, assim, é muito inteligente. Ele já me conhecia. Inclusive, eu fiquei com esse mesmo jeito. Eu falei assim, caraca, o Juarez, que é estouradão, famoso, o cara me segue. Aí ele, quando eu fui ver lá, já tinha uma mensagenzinha dele e tal. E eu falei assim, olha pra você ver. O cara, ele tá no hype hoje, mas a gente não vê que já tem, tipo assim, anos de batalha que o cara tá pra poder chegar nisso, né? Então, eu achei bem legal isso. Eu fiquei feliz quando eu recebi o convite pra estar palestrando junto com ele, porque eu vou ter a oportunidade de conhecer ele pessoalmente também. Conta pra gente que dia que é a palestra. Então, gente,
Eu não lembro data de nada. Não, mas aí depois você me conta que setembro. A gente divulga aqui. Lá, vai ser o workshop Reino em Natal, tá? Se eu não me engano, é na terceira semana. Aí nós teremos um workshop que vai ser o Juarez falando de visagismo, e eu vou estar falando sobre liderança e vendas. E no outro dia nós teremos uma mentoria para donos de barbearia, mas eu sou péssimo com data. Tá, então, depois você me fala que a gente se eu não anotar aqui. tudo, eu esqueço tudo. E esse trabalho que o Juarez faz, você faz algo parecido na barbearia do Rafa hoje? Bom, os meus barbeiros, eles têm... Inclusive, ontem, olha aí que legal. Ontem, o Juarez estava aqui em Belo Horizonte e a minha equipe toda estava participando lá do evento com ele. Então, a equipe foi lá, estudou, né? Fez o curso de visagismo com ele. Hoje, todos os nossos barbeiros, eles são formados em visagismo. Todos eles. E aí, nós temos 3 que estão se especializando um pouco mais para vender as consultorias de visagismo. Porque é o que eu falei, não adianta você só saber. Você tem que saber vender, você tem que saber apresentar, criar todo um dossiê, não é só a aplicação disso. Até porque o que faz ficar caro não é o corte de cabelo e a barba, é toda a exclusividade que a pessoa consegue apresentar na hora de montar algo personalizado para aquele cliente. Então aí agora eu já tenho 2 barbeiros que estão fazendo, inclusive já fizemos algumas lá na barbearia, né? Nós não é o nosso foco como barbearia. O nosso foco como barbearia é ter um serviço mais rápido. Só que nós temos 3, 4 barbeiros que estão querendo se especializar nisso. E eu sempre falo assim, cara, tudo é teste. Você gosta? Vamos fazer. Se for bom pra barbearia, a gente vai ajudar, vai apoiar e assim a gente tem feito. Depois você segue o Juarez pra ver o trabalho que ele faz. Gente, muito parece bom. Plástica. Parece que a pessoa fez preenchimento com ácido hialurônico. Eu tô querendo, inclusive, minha esposa falou comigo, falou assim, amor, por que você não deixa o cabelo crescer uns 2 meses e pede o Juarez pra cortar lá? Gente, falei, vai ser maravilhoso. Estamos chegando próximo ao fim. E agora é o momento do Passa quadro... rápido. Passa rápido. É o quadro Responda Direct. Eu vou falar uma palavra, você vai pensar e vai me devolver outra bate-bola. Meu rapidão. Deus, eu sou péssimo pra pensar rápido. Vamos lá. Barbearia. Dinheiro. Tesouro ou máquina? Tesoura. Navalha ou shaver? Navalha. Platinado ou natural? Natural. Com barba ou sem barba? Aí deixa pras esposas escolher. Eu perco o sono quando? A equipe dá dor de cabeça. Uma comida. Açaí. Vinho ou suco? Suco. Uma saudade. Nova York. Um medo. Ficar careca. Um sonho. Um sonho. A casa. Uma inspiração profissional. Seu Elias. Tayla. Amor da minha vida. João. Legado. Rafa por Rafa. Continua. Só continua que tá indo no caminho. Ah, parabéns! Eu amei! Então, ter obrigado, você aqui. viu? Muito parabéns bom. Pelo seu trabalho, pela história que você construiu. Antes de conhecer você como barbeiro, eu conhecia você como empresário, como gestor. Porque meu marido sempre mandava para mim os seus Mandava os vídeos lá. Isso. E apesar de não ser o mesmo mercado, gerenciar e liderar é muito parecido em todas as esferas. Inclusive 99% das coisas que eu faço na minha barbearia não eram de barbearia, né? Eu peguei de outras empresas e consegui adaptar. Por isso, quem acompanhar lá vai conseguir também adaptar, independente do negócio que a pessoa tiver. E você, com 30 anos, já construir tudo que você construiu e ter esse gás, essa vontade de fazer, é inspirador. Muito obrigado, eu fico feliz, né? A gente... não pode parar, às vezes eu sei que cansa, desanima mesmo, né? E isso é normal, e eu sempre falo, as pessoas falam, Rafa, o que você faz quando você cansa? Eu descanso. Eu paro um pouquinho, eu falo com a minha esposa, amor, hoje eu não tô bem, hoje eu vou ficar em casa, vou pedir meu açaí, vou ficar um pouquinho em casa, e aí você descansa, você volta com energia renovada, né? A gente não precisa estar bem todo dia. Eu acho que as redes sociais hoje trazem muito a impressão de que todo mundo é forte, de que ninguém tem problema, tá todo mundo bem. Cansou? Descansa, para um tempo, tá precisando ter seu momento de luto, de curtir sua tristeza, vai lá, curte. No outro dia a gente volta melhor aí pra continuar, né, trilhando aí aquilo que a gente se propôs. E agora aproveita o seu momento pra falar suas redes sociais, deixar o seu contato, mandar um beijo. Vamos lá, agradecer, né, muito obrigado pelo convite. O convite foi feito aí umas 3 semanas atrás, eu tava ansioso pra estar aqui participando. Então agradecer a vocês primeiro, que estão viabilizando esse podcast, que continue ajudando muitas pessoas. Mandar um beijo aí também pra minha equipe, todo mundo aí que
tá lá me ajudando, eu não consigo fazer nada sozinho, eu só tenho a tranquilidade de estar aqui por saber, né, que eles se dedicam e tem pessoas responsáveis cuidando disso. Beijo também pra minha esposa, pro meu filho também, e um abraço aí pra todos vocês. Quem quiser acompanhar um pouco mais o meu trabalho, o Rafa, com PH, não pode esquecer disso, o Rafa ensina, tanto no Instagram quanto no YouTube. E os treinamentos que eu tenho, eles são para a área da beleza de forma geral. Então, é estética, sobrancelha, unha, não é só para barbearia, cabeleireiros também. O Fora de Operação é o Instagram e a nossa plataforma é Fora de Operação. Lá você vai encontrar todos os nossos treinamentos também disponíveis para vocês. Obrigada. Muito Agora obrigado. eu quero agradecer também aos patrocinadores que fazem o projeto Pode Stalkear acontecer com essa grandiosidade. Eu queria agradecer a Iagos Boutique, responsável pelo meu look hoje, Eduardo Amarante, lindíssimo. Nayara Bijus, responsável pelos meus acessórios, esse brinco lindo minimalista, tá combinando com o look. Estúdio Lícia Velar, responsável pela minha produção de cabelo e maquiagem. Eu saí prontinho de Tabira, gente. Demora 1h40 para estar aqui e chego maravilhosa. Então, eu queria agradecer a todos vocês também que ficaram com a gente até o final, ó. Um beijo no coração de todos. E você sabia, Rafa, que esse podcast é o podcast que revoluciona? Eu percebi isso Sabe aqui, por viu? quê? Fala comigo. Porque tudo aquilo que todo mundo quer saber e não tem coragem de perguntar, eu pergunto, você viu? Aí Perguntei sim, hein? tudo. Isso é muito bom. E realmente você já chegou assim, todas as dúvidas que o pessoal tinha já estava anotado. Perguntei tudo. Um Muito bom. beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada.